Olá, mecânico automotivo, seja bem-vindo para mais um podcast da Tríade do Mecânico. Eu me chamo Rodrigo Rodrigues, sou publicitário, gestor da Autopeças Rodrigues, localizada na Zona Sul de São Paulo, e um dos idealizadores do projeto Tríade do Mecânico, ao lado da minha irmã, Priscila. Vou chamar ela para a nossa conversa e para ela falar o que significa a Tríade do Mecânico. Olá, pessoal, eu sou Priscila Rodrigues, gestora da Autopeças Rodrigues, junto com o Rodrigo. Eu sou também treinadora comportamental, vou explicar para vocês por quê. Cuido bastante do pilar Pessoas, da Tríade do Mecânico, e sou mentora do programa Mulher Automotiva, que é um grupo idealizado pela Paola Brandão, que traz desenvolvimento e capacitação para as mulheres do setor automotivo. A Tríade do Mecânico, que é o nosso movimento, foi criado em função do livro do meu pai, de Mecânico Empresário, onde a gente destaca as habilidades técnicas, as habilidades comportamentais e as habilidades de gestão. Meu pai conta no livro dele como ele conseguiu prosperar na vida com a profissão mecânico, porém foi muito importante, fundamental, a visão e a mentalidade de empresário. No momento que ele se tornou de mecânico a empresário, que ele começou a olhar para números, ele conseguiu prosperar com a profissão mecânico e também com as habilidades comportamentais. Nos momentos mais difíceis da carreira profissional dele, né, de como empreendedor, né, as habilidades comportamentais, que é superação, foco, determinação, ele seguiu, né, conseguiu superar os desafios com as habilidades comportamentais. Por isso que eu defendo muito esse pilar. Eu falo que nós somos pessoas, os clientes são pessoas, os funcionários são pessoas. Então, a relação profissional, antes de tudo, ela é uma relação pessoal, né? Então, o empresário precisa entender de pessoas, primeiro de si. Eu falo muito de autoliderança, então é entender você como empresário, qual o seu foco, sua determinação, quais são os desafios que você precisa superar, qual a mentalidade que você precisa ter como empresário para conseguir prosperar na profissão e também as habilidades da sua equipe, das pessoas que estão ao seu redor, como se comunicar com o seu cliente, como incentivar a sua equipe. Então a gente defende na Tríade de Mecânico os 3 pilares. Desenvolvimento técnico, que tem que ter sempre, né, cada vez mais se desenvolver a questão da gestão, olhar para números, ticket médio, né, balanço, e também para pessoas, comportamento, como se comunicar com o seu cliente, como desafiar a sua equipe, como motivar as pessoas. Então, esses são os 3 pilares da tríade que a gente defende aqui no nosso movimento. E hoje a gente está no podcast, né, muito especial. Eu vou apresentar o nosso convidado, posso apresentar? Pode sim. Eu só ia apresentar antes, para quem não viu ainda. Esse aqui é o legado deixado pelo nosso pai, o livro de Mecânico Empresário. Para quem quiser comprar, onde que tem? Quem quiser, tem o link na bio do Instagram da Tríade do Mecânico. É só ir lá no link, clicar e tem como conseguir adquirir o livro. Show de bola. Tem o link também nos comentários, na descrição de todos os episódios, a gente coloca ali o link também para ficar mais acesso para quem quiser comprar o livro. É uma leitura legal, fácil, né? Nosso pai sempre foi uma pessoa muito humilde, né, com tudo que ele foi conquistando ao longo dos anos, e deixou, né, esse legado para o setor. É um livro que a gente incentivou ele para escrever durante a pandemia, né, contar a história dele, né, os desafios, né, e as conquistas. Tem um pouco do que a gente pergunta para os nossos convidados aqui no podcast, porque nem tudo são flores, né? Teve muita poeira no meio do caminho e ele conseguiu prosperar com a profissão de mecânico, né? A partir do momento que ele entendeu que, além de mecânico, ele também era um empresário, né? Então, começou a olhar para números e teve todas essas qualidades pessoais, né? Digamos assim, né? Que quem o conheceu sempre fala muito bem dele. Bom, e partindo agora para o nosso convidado, pode falar você que fez... Aliás, você que recebeu o contato, né? A Tríade do Mecânico, alcançando outros áreas, como é que foi? É isso mesmo, eu estou muito feliz por isso que eu queria apresentar, porque assim, a gente criou esse movimento que é para o mercado, que é para o setor automotivo, que é para chegar em todos os mecânicos, em todos os mecânicos empresários, os empresários mecânicos, né? Então, a gente recebeu contato através da rede social, né, do Felipe, para poder vir participar aqui com a gente. Então, Felipe, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado, né, o convite, quando eu fez o convite do podcast. O Felipe é da Movicar. Ele conheceu a Tríade Mecânica, começou a seguir a gente e fez o contato para participar aqui com a gente. Então, estou muito feliz, agradeço, né, demais. E aí eu vou te perguntar, Felipe da Movicar, empresário mecânico, mecânico empresário, como é que está a tua questão aí dessa relação de ser mecânico e empresário? Boa tarde, é uma honra participar aqui da Tríade do Mecânico. Minha esposa que fez o contato Sim. aí com vocês, ela viu que eu seguia, viu que eu acompanhava, viu que eu curtia vários conteúdos de vocês, e aí ela falou, olha,
Marquei um podcast aí pra você vai ter que ir lá, hein? Isso que eu gosto, E- mulher determinada. Foi lá e fez Determinada. acontecer. Tá chique, hein? Já tem assessora. Tá vendo só? Minha gente. Então foi bem legal, já gostei por conta do incentivo, né? Porque ela tá acompanhando o que eu tô fazendo, ela não trabalha comigo, mas ela tá acompanhando o que eu tô fazendo e tá gostando do que eu tô fazendo e tá me incentivando. Eu acho que participar aqui é uma grande honra e fico muito feliz até por ela ter entrado em contato e tá me apoiando a estar aqui também. É muito legal. E essa relação de mecânico e empresário, eu abri a oficina para ser mecânico, não abri a oficina para ser empresário, né? Eu trabalho desde os 12 anos de idade, trabalhei na oficina quando era do meu avô, inclusive é a mesma oficina, né? Trabalhei com meu avô até os 19 anos de idade na mesma oficina, ele vendeu, fui trabalhar em outros lugares, né? E na pandemia eu comprei a oficina, decidi que eu queria empreender, decidi que eu queria ter o meu próprio negócio. Então, em 2021 eu recomprei a oficina que era do meu avô. Mas eu comprei a oficina para ser mecânico e não empresário, né? E aí no decorrer do caminho a gente vê a necessidade de olhar para a gestão, olhar para os números, cuidar das pessoas, porque sem pessoas a gente não consegue os números, né? E agora a gente está num processo de mudança, de evolução, eu saindo um pouco mais do operacional, indo um pouco mais para a gestão, mais para o estratégico, e a gente já está colhendo alguns frutos aí olhando para essa parte do negócio. E a empresa você comprou no mesmo local? No mesmo local. O que acontece? O prédio, ele já é do meu avô. Então, ele montou o prédio para ter uma sede própria da oficina. Então, ele ficou lá, ele construiu o prédio no final dos anos 90, ele ficou lá até 2011. 2011 foi quando ele decidiu vender, né? E aí, o pessoal que comprou ficou por 10 anos, e em 2021 eles decidiram vender e me ofereceram. Na verdade, ofereceram para o meu irmão. Teu irmão também é mecânico? Meu irmão também começou a trabalhar cedo na oficina. E aí, quando nós recompramos, eu trouxe ele junto comigo, nós compramos junto. Né, hoje ele não está mais no quadro societário, mas ele ajudou demais no início, até porque quando a gente comprou a oficina era só eu e ele. Era nós dois de mecânico, eu deixava ele mais na parte de manutenção e eu acabava ficando no orçamento, comprar peça, no administrativo e mecânico, né? Boa. E agora ele não faz mais parte, mas tá sempre lá. Eu acho que ele vai mais lá hoje do que quando ele era meu sócio. Onde que é? Onde fica a localização? Nós estamos em Cotia, perto do cartódromo da Granja Viana, né? Vamos fazer 5 anos agora, em fevereiro. E um desafio grande e muito feliz. E, desculpa a pergunta, mas seu pai também era na mesma profissão, que nem vocês e seu avô, o negócio dele era outro? O meu avô, que foi dono da oficina, ele é o pai da minha mãe. Parte de mãe. Mas o pai do meu pai também foi mecânico. Ele não teve oficina, mas ele trabalhou como mecânico. Meu pai sempre gostou de carro, então sempre foi um incentivo para mim. Sempre gostou de mexer em carro. Meu pai, ele foi por muito tempo motorista, então ele sempre gostava de mexer nos carros dele na garagem, e a gente sempre ajudando a lavar o carro, a arrumar o carro. Então ele foi um grande incentivo. E a gente cresceu no meio da oficina, né? Porque meu avô, vira e mexe, ele passava em casa, pegava a gente no final de semana, levava a gente na oficina. Então eu cresci praticamente nessa oficina onde hoje eu sou o proprietário. Legal. E faz 5 anos, né, dessa trajetória. Como é que foram os passos que você foi descobrindo essa questão de olhar mais para a gestão? Né? O que foi acontecendo para você precisar, né, na prática, ali no dia a dia, olhar um pouco mais para a gestão? Deus abençoou a gente com coisas assim muito mais rápidas do que a gente imaginava. Então, meu planejamento seria que eu e meu irmão ficasse de mecânico, a gente contrataria mais uma pessoa para trabalhar no escritório e ficaria pelo menos 2 anos aí a gente trabalhando de mecânico e tocando dessa forma. Mas à medida que os clientes foram conhecendo o serviço, um foi indicando para o outro, a gente começou a receber muito carro. E eu não conseguia falar, não traz o carro. Eu pegava. Então a gente ficava até 11 horas da noite, meia-noite, abria a oficina 2 horas mais cedo para dar conta do serviço. E a gente começou a ver a necessidade de contratar gente. E a gente começa a contratar, começa a crescer a equipe, a gente acha que vai ficar mais fácil. Mas, na verdade, se a gente não tiver um controle, não tiver processos, não tiver a gestão, acaba ficando mais difícil. Difícil de controlar a qualidade, difícil da gente cumprir com os prazos, porque eu sei quanto tempo eu demoro para fazer um carro. Mas eu não tinha experiência de ser um dono de oficina e quanto tempo que aquele funcionário vai demorar para fazer aquele mesmo reparo, né?
Cada pessoa tem uma dificuldade diferente, tem uma habilidade diferente. Então, à medida que foi crescendo o negócio, à medida que foi aumentando o número de clientes, eu fui vendo que tinha mais necessidade de entrar na gestão, de acompanhar os números, de saber qual que é a média de tempo que demora para fazer aquele tipo de serviço. E aí a gente começa a procurar informação, procurar donos de oficina que já passaram pelo que eu estou passando, né? E aí eu fui procurar ajuda mesmo, de fazer treinamentos, vários treinamentos de gestão. Legal. Fiz o treinamento com o professor Scopino, Oficina Forte, fiz com o Alessandro Barbosa, Oficina Produtiva. Então, vários treinamentos de gestão de donos de oficina. Eu sempre falo isso, o nosso mercado ele tem essa possibilidade, né? A gente quando tenta mostrar para o mecânico que ele precisa atrás de informação, que ele precisa entender de gestão, não é ir fazer uma faculdade de administração, né? Não é um curso de administração ou um curso técnico. Já tem no setor automotivo, que nem o professor Scopino, enfim, um compilado já mastigado, validado, né? Já da experiência, na prática. Então, assim, são informações muito ricas, né? Você vai fazer um curso desse, você consegue sair de lá com muitas coisas para colocar em prática na oficina no dia seguinte. No dia seguinte, né? E assim, isso é constante, porque você vai, óbvio, receber muita informação, não vai conseguir na hora digerir tudo e começar a colocar em prática, mas você coloca algumas, aí depois você vai em outro curso, aí você aprende outras, você coloca, e essa transformação vai acontecendo a partir de uma mudança de mentalidade, de começar a ir atrás de informação de gestão, porque as coisas vão se somando, não é de uma vez só, né? A gente teve caso no nosso curso de gestão de oficinas que a gente implantou com os clientes da Autopeça, que quando a gente foi falar, não consigo, isso não é para mim, é muita coisa. Eu falei, não precisa sair daqui para cá, né? Você pode dar um primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro, e caminhar. A primeira coisa é a mudança de mentalidade, é entender que a gente precisa olhar para números, que a gente precisa buscar informação e que a gente tem a facilidade de ter essa informação no mercado, filtrada já, validada, testada com pessoas de confiança, com um valor muito acessível, né? Muito conteúdo gratuito, mas muitos treinamentos também muito acessíveis. Então, a gente defende muito essa conscientização e incentiva, né, a buscar treinamento, a buscar conhecimento, e aí seria legal até você compartilhar o tanto que foi importante para você, os cursos que você fez para conseguir mudar dentro da oficina, assim, colocar algumas coisas em práticas. Bom, como todo mecânico, eu sou viciado em ferramenta, né? Ferramenta, equipamento, que for para ganhar tempo na hora de fazer o serviço, a gente acaba investindo. Eu acho que todo mecânico tem isso. E tem uma hora que você começa a comprar e você não sabe, será que eu vou conseguir pagar isso daqui? Eu tenho uma previsão de caixa, eu tenho caixa livre para investir nisso. Então eu comecei a me preocupar com isso. Porque eu via que eu estava comprando muita coisa e estava indo na fé. É só pegar mais carro, é só trabalhar até mais tarde. Mas em casa também tem a família, tem a esposa, tem os filhos. Então, foi daí que eu vi a necessidade real mesmo de procurar ter os números da oficina para saber se eu podia comprar, se eu não podia. Porque a gente vai tudo na fé, né? Sim. O mecânico lá tá no chão de oficina, vem um cara oferecendo lá um boletinho parceladinho e tal, uma parcelinha que cabe no bolso. Você não, dá para pagar. Aí vem mais outro, dá para pagar. E aí você vai comprando, vai acumulando o boleto e isso aí depois como é que paga, né? Então eu vi a necessidade porque eu não queria mais ficar nesse apuro de ficar correndo, né? Igual o cachorro ali correndo atrás do rabo, né? Então eu queria ter essa previsão, queria saber se eu podia comprar ou não. Então esses treinamentos estão me ajudando, né? Não me ajudaram porque eu acho que a gente tem que estudar sempre. Então, mecânico gosta de estudar bastante sobre carro, sobre diagnóstico, sobre novos equipamentos, mas quem está na frente da oficina também tem que estudar gestão. Porque se você não tiver a gestão na empresa, você acaba não sustentando a compra das ferramentas, dos equipamentos que a gente tanto gosta, né? Então, fez bastante diferença em relação a ticket médio, em relação a controle de caixa, saber se eu posso investir, se eu não posso. A gente consegue prever a manutenção de um determinado equipamento, para a gente fazer a manutenção preventiva, igual a gente quer que o cliente faça no carro. A gente tem a manutenção predial, a gente tem a manutenção dos nossos equipamentos, porque na hora que o cliente chega, o equipamento não pode falhar, senão a gente deixa de faturar aquele orçamento que estava previsto. Então, os cursos me ajudaram muito nisso, mas a busca contínua, né? Eu acompanho vocês aqui, então a gente pega várias dicas, vários cortes do podcast
do pessoal falando de gestão e faz total sentido. É realmente quem está no chão da oficina mesmo, sabe o que está acontecendo, e a gente acaba compartilhando dessas mesmas dores, né? Mas essa conscientização de ter que gerir a oficina, isso aí é essencial, porque senão o negócio não se sustenta. Antigamente era mais fácil, mas hoje o cliente está mais exigente, os concorrentes estão mais... estão aparecendo mais, porque hoje tem a internet, né? Antigamente era aquela oficina do bairro, o cara tinha aquela clientela, hoje não, hoje você está aparecendo para São Paulo inteiro, o Brasil inteiro, então vem bastante gente de fora. Se você não cuidar da sua oficina, os seus clientes que estão na sua região vai acabar indo para fora da sua cidade. Você está ali do lado e ele acaba indo para uma cidade vizinha para fazer o serviço. Porque faltou gestão, faltou cuidar do marketing, né? E a gente não entende. Se a gente não está cuidando da gestão, a gente não entende que a gente precisa do marketing. Quanto que a gente precisa crescer de venda, qual cliente que a gente quer atingir. Então, debaixo do capô de um carro, você não consegue ver como que anda a sua oficina. Não consegue diagnosticar a sua oficina. Que legal, e você é jovem, né? É legal quando a gente vê isso já vindo desde a base, né? Porque a gente tem muitos, né, mecânicos mais antigos que demoram para cair essa ficha, né? E às vezes quando vai cair a ficha já é tarde, porque ele trabalha muito, oficina cheia e às vezes está acumulando dívida, ao invés de pensar que vai faturar mais e vai ganhar mais dinheiro, né, Pri? Quantos exemplos a gente já não viu desse, né? Até, né, alguns deles já até passaram por aqui que teve que reconstruir porque perceberam que não estavam no caminho certo. E a gente, a Tríade, o movimento que nem o Scopino, inclusive ele já participou aqui do podcast com a gente, Oficina Forte, tantos outros, é justamente para isso, para poder ajudar o mecânico, que é um empresário, né? Que ele precisa entender desses números, né? E com um toque da gestão de pessoas, né? Porque foi ali onde a Priscila tem a formação, que a gente falou, poxa, é tão importante quanto, né? Não sei como é que tá a sua dificuldade de mão de obra, mas praticamente 9 entre cada 10 empresários mecânicos sofrem com a mão de obra, ou até tem aqueles que já desistiram, que é o do limite. Não, eu vou trabalhar sozinho porque não tem como ter funcionário, né? Lógico que eu estou falando do caso extremo, né? A gente sabe que para crescer precisa de mão de obra. Você encontra essa dificuldade na sua região, ali em Cotia? Você vem formando a mão de obra com treinamento? A gente encontra, assim, a dificuldade. Ainda mais no começo da oficina, geralmente a pessoa passa lá, fala, quero trabalhar na oficina. Aí você pega, põe para dentro e põe para trabalhar. E aí você tem os problemas, né? Porque se você não tiver um processo de entender qual que é o perfil daquela pessoa, né? Se ela encaixa com o ambiente da empresa, se ela encaixa com os princípios, com os valores, a gente acaba colocando gente para dentro, a pessoa fica chateada e a gente também. Então, dificuldade de mão de obra a gente tem, mas a gente sempre teve, né? Lembro desde quando eu era ajudante na oficina do meu avô, ele já tinha essa dificuldade. Então, o que eu percebi, né, que eu tô mudando a todo tempo, né? Eu acho que hoje o que eu tô procurando é comportamento. Então, se a pessoa tem um comportamento, mas não entende de mecânica e tem a vontade de aprender, a gente paga o treinamento, a gente coloca para estudar junto. E eu prefiro treinar habilidade, porque o comportamento já é mais difícil de ser treinado, né? Mas a gente tem essa dificuldade, porque o pessoal mais novo também não quer mais trabalhar em oficina, né? Não quer lavar peça. Hoje todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer trabalhar da internet. Se for né? mecânico, quer só um scanner na mão? Scanner na mão. É que assim, na minha época de ajudante, né? Apesar de eu ser novo, mas na minha época de ajudante a gente lavava peça na calçada, a gente varria chão, a gente lavava banheiro. Hoje, se você for pedir por um ajudante lavar um banheiro, ele acha que a gente está desrespeitando, a gente está menosprezando. Então, o ajudante tem que entender que para aprender a profissão, ele precisa primeiro aprender limpeza, organização, rotina, disciplina, né? Tem tudo isso, a gente começa de baixo mesmo. Então, eu estou preferindo hoje contratar comportamento do que a pessoa que já fala que já sabe e tal, mas não se encaixa lá com o perfil da empresa. Tem quantas pessoas na sua equipe? Desculpa, só para complementar com a gente. Hoje nós temos 10 pessoas na equipe, 10 pessoas. Né? Tem 2 pessoas no escritório e 8 produtivos. Fora você? Fora eu. Que seu irmão, comigo 11, meu irmão não está mais comigo. 11 com você. Minha mãe está comigo no escritório, minha vendedora, minha pós-venda, ajuda bastante a gente lá. Nossa mãezona lá, né? Ela que fica filmando os seus vídeos, não? Você que tá... Não, ela fica fugindo da minha câmera. Ela fica fugindo da minha câmera. Você tá se desenrolando bem ali nas redes sociais, né? Gravando bastante conteúdo, né? A gente começou... Na verdade, assim, quando a gente assumiu a oficina novamente, a oficina estava bem devagar, né?
faltava ferramenta, faltava iluminação. Então eu falei, pô, pro pessoal conhecer a gente precisa estar nas redes sociais. E eu saí um tempo da oficina, né? Fiquei um tempo fora da oficina, trabalhei em banco alguns anos. E aí, no banco a gente já vê essa questão de gestão, essa questão de pessoas, a questão de estar nas redes sociais, de estar no digital. Então eu falei, pô, para captar cliente, eu preciso aparecer para a galera aqui. Pelo menos para os amigos verem que eu saí do banco, estou numa empresa, estou fazendo um trabalho sério. E eles conhecerem, né? Porque todo mundo precisa de um médico de confiança, um veterinário de confiança e um mecânico de confiança, é essencial. Então eu queria mostrar isso, queria mostrar que eu era um mecânico de confiança, eles poderiam confiar no meu trabalho, que apesar de eu estar trabalhando em banco, eu conhecia bastante de carro, eu cresci dentro da oficina e não parei de estudar. Eu ainda estava estudando sobre os carros, fiz vários treinamentos para continuar me atualizando. Então eu quis mostrar isso para eles, né? Então essa parte da rede social me ajudou a mostrar para os amigos, as pessoas que trabalhavam comigo, até para os meus clientes do banco, sim, que eu tinha uma oficina que eles poderiam confiar. Então a rede social serviu para abrir o canal de vendas, né? E que você era do banco, você já sabia qual cliente que era bom pagador vindo lá do banco. Já sabia, ajudava bastante. E agora uma curiosidade, nesse trabalho todo você impulsionou na região para aparecer para novos clientes, assim nas redes sociais ou no Google, ou não? Foi só deixando de forma orgânica? Deixei de forma orgânica, eu impulsionei um pouco no Google para aparecer como oficina mecânica ali na região, sim, ajudou bastante. Aí depois eu fiquei mexendo na configuração lá sem saber e parou de vir cliente pelo Google. Mas agora a gente vai iniciar um projeto com uma empresa de marketing, começa semana que vem. Isso é legal. Pra gente voltar a aparecer pra galera no Google, pra gente fazer um negócio mais profissional na internet, pra trazer resultado, né? Agora cuidando da gestão. Então, eu quero que o marketing faça com que vire números positivos para a oficina. Não só vídeo, descontração, mas sim trazer número para a oficina. E você quer aumentar o número de colaborador ou você quer trabalhar com os mesmos, só que aumentando o ticket médio, agregar mais valor? Não, a ideia é aumentar o número de colaborador. Não agora. Agora eu preciso fazer mais com o que eu tenho. Eu acho que a gente tem bastante capacidade para aumentar os números. E aí, quando a gente bater essa meta, aí sim, a gente procurar mais gente no mercado para trabalhar. Boa. O que vai completar aquela hora da falta de mão de obra, né? Sim. A carência do mercado, da nova geração que não quer, que tem outros interesses, sim, além da oficina mecânica. Foi um dos motivos, né? A gente teve ali a questão da formação da tríade do mecânico, vários motivos. Mas um dos motivos foi a falta de mão de obra. Porque a gente tem uma empresa que tem 50 anos, Autopeças Rodrigues, a gente tem oficina também, e a gente tem uma relação com o distribuidor e com fábricas. E então, nos eventos, a gente sentava, conversava, falava, poxa, é uma preocupação do setor automotivo a falta de mão de obra. Né, o setor automotivo precisa da ponta da cadeia, né, que é o mecânico automotivo, e os que estão aí não estão satisfeitos, o mecânico raiz, porque não está conseguindo prosperar e ganhar dinheiro, e os novos não estão vindo porque nem sabem que é um lugar de sucesso que você pode prosperar e ganhar dinheiro. Então, uma das coisas que a tríade do mecânico leva de informação, né, tanto para o mecânico raiz que está aí, que consegue sim, né, prosperar na vida, ter uma boa vida, sustentar sua família, enfim, conquistar grandes coisas, inclusive pelo livro do meu pai como um exemplo, com a profissão de mecânico, mas precisa ter essa mudança de mentalidade, que é olhar para os outros pilares, então olhar para a gestão sim e olhar para pessoas sim, né? E falando de olhar para pessoas, quando você comentou, eu contrato por habilidade, eu prefiro as habilidades comportamentais do que as habilidades técnicas. Tem muito a ver com o pilar de pessoas que a gente defende, né? O comportamento, tanto do dono da oficina, quanto do funcionário, do mecânico que trabalha dentro de uma oficina, ou quanto o aluno de mecânica na nossa parceria com a Escola do Mecânico, também já levar essa conscientização, essa preocupação, né, de trilhar um caminho, né, como reparador automotivo, desenvolvendo a parte técnica, desenvolvendo a gestão e desenvolvendo as habilidades comportamentais. E, inclusive, no setor, no comércio geral, né, nas grandes corporações, já se fala em ter mais porcentagem de procura para as habilidades comportamentais do que as técnicas, né? Chegou a, inclusive, a se falar, os grandes CEOs, né,
daquele livro, né, do seu sucesso, alguma coisa assim, que é mais importante, né, 70% de habilidade comportamental e 30% da habilidade técnica. Então, inverteu, né, essa preocupação da habilidade comportamental com as pessoas, que isso é nós mesmos, como os donos, como que a gente se comporta em relação a desafios e problemas e tal, mas aos colaboradores, né, aos profissionais, na verdade, o profissional olhar também que ele está se desenvolvendo como técnico, mas ele precisa se desenvolver também como pessoa, como comportamento, né, e também como gestão, porque mesmo eu sendo um funcionário CLT, eu tenho aquela é a gestão do meu trabalho, né? Eu preciso entender um pouquinho de como é o meu trabalho, como eu vou crescer, como que eu vou me desenvolver, como eu vou fazer a gestão do meu salário. Então, entender a gestão também do negócio faz parte. Então, o movimento da Triad veio com essa preocupação nossa e do mercado de conversar, de levar uma conscientização tanto para os mecânicos que já estão aí, quanto para os alunos que vêm da Escola do Mecânico. Inclusive, tem um parceiro nosso, a MTEC, que tem uma oficina do saber para os mecânicos, né, para desenvolver habilidades de marketing, tem a técnica, mas tem gestão, tem outras habilidades também que completam um empresário. Então, é a preocupação do setor como um todo, né, de desenvolver e ajudar a fortalecer a ponta da cadeia e trazer também, né, para o mercado, para a nova geração, incentivá-los, né, a participar, porque é uma profissão de sucesso. Né, uma profissão digna de sucesso, que traz prosperidade, que tem um caminho difícil, uma trilha de desenvolvimento difícil, mas tem uma certa vantagem de outras trilhas que são diploma dependente, faculdade dependente, pós-dependente. Então, tem algumas profissões que você precisa, né, uma trilha ali de investimento tal, e de tempo muito maior. Então, tem os seus dois lados. Né? Então, sempre falo, né, aproveitando aqui para vir para a profissão, para os mecânicos, para os estudantes, lá, nossos parceiros da Escola do Mecânico, para vir para a profissão, porque é uma profissão digna e próspera. E a gente já encontrou dificuldades algumas vezes na própria Rodrigues, né? A gente contratar alguém que inclusive foi da Escola do Mecânico, mas de outras escolas também de ensino da profissão, e eles, os mais jovens, principalmente, não querem trilhar até poder crescer, né, que a gente já há muito tempo implantou, né, a questão dos cargos, né, dentro da oficina mecânica, do ajudante de mecânico, meio oficial, mecânico júnior, pleno, sênior, até virar um consultor, um coordenador, um gerente, só que eles querem dar um salto muito grande no início. Terminei um curso de 6 meses, que às vezes uma boa parte é teórico e nem tanto prático, e quero ganhar muito bem, aí não quer trilhar todas as etapas, independente aqui de comportamento ou não, tô falando só do tempo de maturação, que é mais curto, né, em relação ao que a Priscila falou, de alguém que tem que fazer faculdade, MBA, anos e anos, mas que depende sim da vontade dele crescer e continuar dentro da profissão, porque aí ele, vou virar motorista de aplicativo, vou virar alguma coisa. Eu acho que uma coisa legal que eu comecei a pensar, e a gente está desenhando isso lá na oficina, é mostrar para o funcionário quais problemas ele resolve e quais problemas ele precisa aprender a resolver para poder subir de cargo. Porque a gente cria um plano de carreira para ele e ele vai saber com clareza o que ele precisa aprender para ele poder crescer dentro da empresa. A minha empresa ainda é uma empresa pequena, uma empresa nova, né? A gente vai fazer 5 anos ainda, mas eu estou pensando nisso justamente por conta dessa nova geração. A gente precisa incentivar a galera da Escola do Mecânico, né? O pessoal que está vendo dos treinamentos, o pessoal que gosta de carro, porque às vezes o pessoal acha que trabalhar com carro é só coisa boa. É só passar o scanner lá, é fazer um remap, é colocar um escapamento, é fazer o carro andar mais, e não é. Muitas das vezes é uma revisão preventiva que você não consegue ver a diferença do jeito que o carro entrou e do jeito que o carro vai sair. A gente sabe porque a gente está vendo, que a gente tirou um monte de peça que estava para quebrar e a gente fez uma preventiva, o carro não vai mais quebrar. Então, mostrar, eu estou desenhando isso agora para a gente criar um plano de carreira e ter essa clareza da pessoa que vai entrar ou da pessoa que já está comigo, saber qual problema ela vai precisar aprender a resolver para poder subir de cargo. Eu acho que isso é importante, até pensando um pouco no que aconteceu comigo. Quando eu trabalhei nos bancos, eu também tinha essa vontade de crescer rápido e tal. Então, eu trabalhei em 4 bancos num tempo de 8, quase 9 anos. E eu saía de um banco para o outro porque eu achei que estava demorando a minha promoção. Eu tinha resultado, eu tinha número, mas eu não entendia que eu tinha um monte de habilidade comportamental e
tinha que ter uma certa maturidade para virar um gestor de pessoas. Porque eu sempre gostei de estudar liderança, eu queria ser um gestor de pessoas, mas como que eu vou ser um gestor de pessoas com 2 anos num banco, né? Como que com 25 anos eu vou gerir uma equipe e a galera com a média de 40, 45 anos? Então eu não entendia que teria resistência, tem uma galera que já tenha mais tempo de casa, né? Tem muito isso, né? No passado era muito comum a pessoa ganhar uma promoção por tempo de casa, né? Hoje a gente está voltado mais para o resultado, mais para a habilidade. Então faz total sentido a gente cuidar dessa parte aí de dar essa clareza, né, para a equipe. Porque senão a gente acaba perdendo uma pessoa boa porque a gente não mostrou para ela que tinha como crescer, ou a gente acaba não recebendo os jovens para a oficina porque ela não sabe o que ela vai fazer depois daquilo, né? Qual o problema que ela precisa resolver para poder crescer. A famosa avaliação de desempenho, né? E deixa o diálogo muito mais claro, como você falou, e transparente. Não, o caminho é esse. Aí só basta você se desenvolver que você vai chegar lá. E se interessar, né? Porque muitas das vezes ele quer aprender a resolver um problema, ele não tem a condição, talvez, de fazer o treinamento, mas se ele mostrar interesse e se ele quiser fazer o treinamento, acho que conversar com o dono da oficina, os meus mesmo, se conversar comigo, a gente ajuda. Às vezes, na verdade, a maioria dos cursos eu paguei 100%, né? Porque eu quero o cara treinado comigo. Eu prefiro que ele fique comigo 1 ano, mas ele sabe o que está fazendo, tenha um conhecimento, do que ele ficar 5 anos comigo e não sabe o que está fazendo na tentativa e erro, né? Ou 10, o que pode ser pior. Fala, Pri, eu sei que a gente está chegando na fase final. E eu não posso acabar sem fazer minha última pergunta, né? Então vamos lá. Eu queria pedir para você completar a frase. Eu amo ser mecânico, por quê? Explicar. Porque eu resolvo problemas. Eu adoro resolver problema. E a gente está acostumado a fugir do problema, né? Ou evitar o problema, mas o problema é muito bom. Quando o carro quebra, é bom para mim, porque eu resolvo esse problema, eu ganho por isso. Quando a gente tem um problema de uma peça, vocês também gostam, porque vocês têm a peça lá para vender. Então, ser mecânico para mim é resolver problema. Às vezes não é o problema do carro, às vezes é o problema do cliente, que precisa do carro para levar o filho na escola, para levar a mãe no médico. Então, resolver esse problema de uma forma eficiente, que o cliente fique feliz, é mais satisfatório do que o Pix quando entra na conta. O cliente, a felicidade daquele trabalho que a gente executou com carinho, com vontade, com dedicação e todo aquele esforço que a gente fez para aprender a resolver aquele problema, eu acho que a satisfação do cliente vale 10 vezes mais do que o dinheiro que cai na conta. O dinheiro é bom, importante, mas a satisfação dele é melhor ainda. Pessoal, para que resposta, hein? Não, gostei. Vamos fazer uma competição depois para ver quais são as melhores respostas. Essa aqui vai ficar do top 10. Não, muito bacana. E assim, é a grande função das empresas, né? Solucionar problemas. Sim. Né? A função, todas o trabalho elas, que né? você faz, tal, não sei o que, eu resolvo o problema do cliente. Né? A principal função das empresas e ter essa satisfação, né, de resolver o problema do cliente é porque realmente está no lugar certo, onde deveria estar. Então, parabéns pela sua dedicação. Obrigado. Né, pela profissão, que é linda, a profissão do meu pai, que eu admiro, valorizo, né, trabalho tanto para isso, então parabéns. Obrigada por ter vindo aqui, né, compartilhar a sua história com a gente, com a audiência. Né, fico muito feliz, eu adoro compartilhar as histórias, isso para mim é um prazer enorme. E estamos juntos, aí vamos se encontrar nos eventos, vamos continuar fazendo projetos. Né, muito obrigado mesmo. Agradeço, muito obrigado por estar aqui, por aceitar o convite da minha esposa, de eu estar aqui. Agradece a ela também. Qual o nome dela? Manda um beijo para ela naquela câmera. Beijo, Adriana, te amo. Um beijão aí para nossas filhas, Alice e Vitória. Obrigado por confiar no trabalho e incentivar a gente. E eu digo mais, viu? Sua oficina não é pequena não, viu? Você tá no caminho certo, você tá com 10 colaboradores, é difícil, mas você quer aumentar ainda o quadro, é porque você gosta de desafio, né? Não vamos falar de problema, vamos falar necessidade. A gente gosta de resolver a necessidade dos clientes. É bom, é bom. Show de bola, parabéns. Obrigado. Está no caminho certo, né? Continue fazendo os cursos, assim como vocês que estão nos assistindo, né? É sempre importante, como o Felipe falou, a Priscila tanto falou, continuar estudando. Todo o conhecimento que você absorve no seu CPF, você leva para qualquer lugar que você tiver, independente se você tem oficina, se você vai trabalhar na oficina de alguém, se você vai dar cursos, dar palestra, enfim. Quanto mais conhecimento e treinamento você fizer, será mais importante para a sua carreira, né, para o seu sucesso. E continue seguindo, né, a Tríade do Mecânico nas redes sociais, @Tríade do Mecânico.
Instagram, Facebook, logo logo TikTok. Se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, bastante conteúdo, bastante gravação de podcast com outros treinadores, com outros mecânicos contando a sua história, e participe dessa corrente aí que quer capacitar cada vez mais você, reparador automotivo, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Foi? Foi.